Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos que através do teu Espírito nós podemos receber a palavra revelada, e que ela vem nos encher, nos fortalecer e nos dar uma visão clara, Senhor, Amém. dos acontecimentos que serão nos últimos tempos, ó Pai. Ó Pai, Amém. fala ao nosso coração, e temos sede de compreender o teu propósito para esse final. Que nosso Amém. coração esteja leve, que esteja pronto para Amém. receber as coisas lá do alto, ó Pai. Amém. Abençoa o irmão Vitor como vaso de barro, que o teu Amém. Espírito possa falar através dele. Estendemos sua mão para o irmão Diego, para o irmão Carlos, Renê, sua Amém, família. Senhor. Lembramos dos irmãos em Pedroan, Genaro, Ronaldo, também o Weber, o irmão Fagarelli, o irmão Cláudio, e os Amém. demais irmãos, Senhor, e todos os nossos irmãos em Cristo. Que nós Amém. tenhamos um coração alargado, Senhor, para receber os irmãos e para avançar no Evangelho. Derrama a bênção sobre o Ronilson e o projeto Deus abençoe. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, prosseguindo, irmão, nosso estudo sobre Apocalipse, né? No dia de ontem, nós abordamos a questão da Grande Babilônia e a queda dela. E nós desenvolvimos o capítulo 18 de Apocalipse, onde temos a expressão caiu a Grande Babilônia. Então, nós fizemos uma distinção muito categórica que, quando se refere especificamente à Babilônia, nós já temos muitas expressões quando disse que Israel se prostituiu e é comparado com essa grande meretriz. Nós vimos vários versículos onde também é usado no capítulo 11 de Apocalipse com a expressão de Egito e qual era a outra? Talvez se os irmãos lembram. Sodoma. Sodoma. E fala assim, muito bem, irmão Mauri, Sodoma, tua irmã. Olha só, compara-se a Israel, irmãos. Então, a Judá, perdão. E aí você vê, então, essa ligação de que aquela mulher, que é no capítulo 17 e 18, que está montada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é o anticristo e as nações que estão unidas a ele, ela está participando especificamente como eu falo assim, a prostituição contaminada que essas nações vão trazer. Então, nós dizemos assim, que Israel, em toda a história, fez isso, irmãos. Se desviava do Senhor, ia atrás de outros deuses, fazia aliança contra as nações, e sempre Deus mandava profetas para apontar os erros dele. Mas também dizemos e lembramos que Israel era lembrada como Cortou, irmão, cortou. Caiu mesmo. nos referimos a esse Israel que está unida Irmão ou Vitor, está... irmão Sim, Vitor, irmão. eu não sei se deu um corte, a questão, tanto para mim como para o irmão Carlos, não sei se para o Diego, deu Será um que é a apagão internet? no teu áudio. Aí nós não Sim. sabemos se você continuou falando ou se você pode repetir essas últimas frases que não ouvimos. Ficou como se tivesse caído a internet. Ah, sim, pode ser, irmão. Que aqui, eu acho que é pelo temporal que foi aqui, pode ser a minha, então. Todo Ei, mundo percebeu que estava cortando, né? aí ficamos como se Sim, o, umas duas, o três Diego frases que também você falou. estava falando, nós não ouvimos, então ficamos sem saber. De repente, para você, Vou você repetir, então. continuou falando, e para nós ficamos sem a pausa, senão nós vamos perder a sequência. Tá, joia. Vou repetir, então. Então, mostrando essa ligação daquela mulher do capítulo 17, né, irmãos? Capítulo 18 de Apocalipse, quando fala dessa mulher que está montada sobre aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é o anticristo, nós dizemos e chegamos à conclusão de que essa mulher é Israel.
E nós estamos falando do povo que é chamado o povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que toda vez que Israel se desviava do Senhor, o Senhor tratava ela como prostituta ou como alguém que está longe do Senhor. E através dos profetas que Deus enviava, o que ela fazia? Matava os profetas e apedrejava a todos os que eles foram enviados para ela. Então, nós dissemos, e gostei muito um versículo que o irmão Mauri citou ontem, quando nós falamos de Salomão. Lembra, irmão Mauri? Lembra, irmão? 1 Reis. E muito propício foi aquilo, porque quando o irmão leu o versículo, ele disse que Deus ia poupar 2 tribos de Judá, porque Salomão tinha feito mal diante do Senhor e se desviou seu coração de trás de outros deuses. Portanto, o reino seria cortado, mas não nele, e sim no filho, né? Aí o irmão trouxe a leitura de Jeroboão, né? E Roboão. Roboão ficou, que era o filho de Davi, ficou com 2 tribos, e Jeroboão ficou com 10 tribos. 10 E tribos. ali, exatamente, aí nós vemos, irmão, que por amor, e essa expressão que eu gostei muito que o irmão trouxe, por amor a Jerusalém. Dizem, né? Por amor a Jerusalém, preservar para conservar, por amor a Davi, também fala assim, usa a expressão, né? Disse assim, Sim. porque amou a Jerusalém, essa é a expressão. Mas nós temos também, em contrapartida, a desaprovação da parte de Deus em relação às práticas de Jerusalém. Mas não ficou claro para nós na leitura de ontem, por causa do que Deus faria no futuro e as promessas que Deus tinha feito a Davi, como também a Abraão, Isaac e Jacó, que preservaria o que veria ou viria Jerusalém, aquele Messias prometido reinando sobre ele. Então, dito isso, nos fica claro, irmãos, que tudo que Deus fez, a preservação e essa tolerância que Deus teve com Israel, embora eles foram muito rebeldes contra o Senhor, por que Deus não destruiu o povo de Israel? Ou especificamente, por que Deus não destruiu totalmente a Israel? Porque Deus tem que cumprir as promessas que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Por isso que ele vem tolerando e vem suportando. Mas você vê, irmãos, que por um lado, sempre Deus teve um remanescente. E esse é, vamos dizer assim, o objetivo de nossa abordagem hoje, né? Nós podemos começar com uma leitura de Isaías 51:11. Olha esse versículo, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Isaías 51:11. Se o irmão Mauri achou, pode ler. Estou aqui na página 51:11. Vou ler, irmãos. Está aqui. Sim. Eu estava em 1 Reis, lá que eu voltei um pouquinho, mas estou aqui já. 1 Reis, Isaías 51:11. Assim, olha, tem até um hino que fala sobre isso, né? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Lhes coroará a cabeça, regozijo e alegria alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Tem até aquele hino, né? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando, né, irmão? Amém. Olha só, irmão, você vê, esse é o resultado final da tolerância de Deus. Deus vem tolerando Israel por causa do remanescente, irmãos. O remanescente Amém. sempre existiu. Vocês estão ouvindo, né? Estão conseguindo ouvir? Estamos ouvindo, irmão. Pode continuar. Alô? Alô, estamos ouvindo. Eu não sei se os outros irmãos, eu aqui tô ouvindo. Ah, está ouvindo, perfeito. Então, nós estamos dizendo, irmãos, que por causa da tolerância que Deus teve, nós temos esse versículo de Isaías 51, assim voltarão os resgatados do Sião, virão a Amém. Sião Obrigado. com júbilo e Amém. perpétua alegria, e lhes coroará a cabeça,
e regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirá a dor e o gemido. Olha só, irmão, que impressionante essa leitura. Por que que nós lemos isso? Porque em Zacarias, capítulo 13, versículo 8 ao 9. Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. Olha o juízo de Deus aqui em Israel. Nós lembramos, irmão, que aqui Zacarias está fazendo menção àquilo que estava acontecendo dentro de um contexto daquele povo que estava no cativeiro, mas que estava voltando. Aquele povo que estava em rebeldia contra Deus, mas ao mesmo tempo falando de um remanescente que estava a favor e buscando a vontade de Deus. Então, quando você lê Zacarias capítulo 13, versículo 8 ao 9, diz: E em toda a terra, disse o Senhor, 2/3 serão exterminados e perecerão, mas 1/3 restará dela. Farei passar esse terço pelo fogo e os purificarei. Amém. Invocará o meu nome e eu responderei. Direi: meu povo. Esse aqui, irmãos, Muito é bom. quando eles terminam dizendo, exclamando. Os irmãos precisam lembrar que o Senhor disse para Israel uma expressão muito forte, né? Vai dizer assim: que não me vereis até que voltes a dizer, vindito o que vem no nome do Senhor. E eles, irmãos, no capítulo 14 de Zacarias, disse que eles plantearão como aqueles a quem traspassaram. Então, irmãos, aqui mostra como é que Deus vai lidar no final. Eu estou trazendo a parte final do resultado daquele remanescente que se arrepende pelo que fizeram. Os irmãos lembram de a oração de Daniel, quando, lendo ele no capítulo 9, que já se cumpriram os 70 anos para voltar a retificar, ou voltar a Israel. Qual foi a oração de Daniel? A oração de Daniel foi de arrependimento e de reconhecimento. Embora Daniel, sendo um jovem totalmente consagrado para Deus, a oração dele não era como se justificando que os outros fizeram errado, mas era uma oração onde ele se incluía como pecador que ofendeu a Deus. E pedindo de misericórdia, pedindo de arrependimento para que Deus se lembre do povo. Lembra dessas expressões? Lembro, irmão. E até, Muito, assim, um ganchozinho, muito. Sim, todos os profetas, se pode você ler. pegar Zacarias, se pegar também Neemias, Esdras, todos que quando se posicionaram Repete, para o irmão, que Senhor, cortou. todos profetas, quando se posicionaram por Deus, pelo Senhor, eles se incluíram, né, irmão? Eles não falaram, esse é Sim. o povo, é nós, né, irmão? Nós. Que coisa, né, irmão? Aleluia. Verdade, irmão. Por isso que quando nós estamos levando no final do que Deus vai fazer, Deus vai purificar esse remanescente como se purifica o ouro. E qual vai ser a expressão, qual vai ser o resultado desse passar por 3 anos e meio de uma grande tribulação, vamos dizer? Não por parte do anticristo, e não por parte, vamos falar assim, dos flagelos, mas vamos dizer assim, pelo cuidado que Deus está fazendo com esse remanescente. E vamos na leitura agora, irmão, por favor. Capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse. Por favor, me acompanha. Capítulo Amém. 7 de Apocalipse. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Pode ler algum, irmão. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Até aí, irmão? Sim, irmão. Tá bom, obrigado. Dizendo no versículo 3: Não danifiques na terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Essa expressão é usada para fazer menção de quem? Dos 144 mil que nós estamos mencionando antes da reunião, que são Sim, 12 mil de cada tribo. Aqui, irmãos, sim, é interessante se nós fizermos uma leitura completa, como a gente não vai ter tempo de ler todo, mas nós temos aqui, se você ler, cada uma das tribos são 12 tribos. Mas tem 2 tribos que não são mencionadas, que é a tribo de Dan, que nós falamos, e a tribo de Efraim, que é o filho de José. E em lugar de Efraim é mencionado o próprio José. Por que que Efraim não é mencionado, sendo que ele representava a linhagem de José? Porque, irmãos, tanto Efraim como Dan, eles se entregaram à idolatria. Portanto, eles foram cortados dessa linha. Aqui você vê como que é importante distinguir o que não está dizendo, por que que está mostrando 12 mil de cada tribo, que eles são chamados de servo de Deus. Por quê, irmãos? Porque no capítulo 14, vamos lá, por favor, capítulo 14 de Apocalipse, nos vai dar outro detalhe. Olha que interessante. Isso aqui, irmãos, localizando na linha do tempo, é no final da grande tribulação. Capítulo 14, versículo 1 é quando o Senhor já desce, quando o Senhor já vem, quando já aquele Armagedão já foi destruído. Aqui é quando os anjos vão trazer os escolhidos espalhados por 4 cantos da terra. Então você tem a expressão olhei, João vai dizer, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Olha, irmão, que interessante o que vai dizer agora. Eu vi voz do céu como voz de água, com voz de grande trovão também. A voz que eu vi era como de arpistas quando tange sua harpa. E entoavam novo cântico do trono diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Está vendo aqui, nos fornece novamente a informação de que não são irmãos que ressuscitaram ou que estão lá no céu, não. Eles foram comprados de onde, irmãos? Eles foram preservados da tribulação, por isso que está mostrando isso, irmão. São estes, olha a expressão aqui, versículo 4, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Agora a pergunta é: como interpretar esses versículos do versículo 3 ao 5? Literal ou interpretamos com figuras? Eu vou dar meu parecer aqui, irmãos. Quando na Bíblia é usado prostituição, é porque ali você vê que humanamente falando, é quando tem relações com outras pessoas além do marido, ou vamos falar assim, ele tem uma relação ilícita. Agora, quando ele está mencionando no versículo 3 que esses 144 mil são esses que não se macularam com mulheres, está mostrando um princípio aqui. Quando Israel era mencionado que ele ia atrás de outros deuses, o Senhor chamava ela de prostituta, porque ela estava adorando outros deuses. Então, o que que nos está dizendo o versículo 4? Este Cortou de novo, irmão. Eu estou aqui.
para adorar a ninguém a não ser o Senhor. Olha que lindo, irmãos. Não se prostituíram com o anticristo, Cortou de com novo, outras Repete, Vitor. nações. repete, Cortou de Vitor, novo. porque Bom, vou repetir. Versículo 4. Disse que não se macularam com mulheres. Por quê? Aqui está mostrando que Israel, sempre que ela ia atrás de outros deuses, isso era chamado de prostituição, era idolatria. Então Deus chamava a Israel de prostituta. Por quê? Porque faziam aliança com outras nações e adoravam outros deuses. Agora, quando nós mencionamos esses 144 mil que está mencionando aqui, quem são eles? São o remanescente de Israel, que o Senhor vai falar no capítulo 18, versículo 7, sal de ela, povo meu. Por que sal de ela, povo meu? Porque ela faz parte de Israel. Mas agora que vai vir o juízo para essa Israel prostituta, que é chamada da grande meretriz, o Senhor manda sair a eles. Esses aqui são os que não se macularam com mulheres. O que significa isso, irmãos? Esses aqui são os que não se dobraram para adorar o anticristo, que não se deixaram colocar a marca na sua fronte. São estes aqui os que, como disse a expressão, seguidores do Cordeiro. Por que esses judeus, irmão, são seguidores do Cordeiro? Porque esses são crentes verdadeiros que creram na pregação dos dois profetas que atuaram os 3 anos e meio. Olha que interessante, irmão, como nos localizamos agora. Porque, por que nós estamos falando remanescente? Porque Deus chama eles de meu povo. Não é a todo Israel, irmãos. Não é todo Israel chamado meu povo. Vitor, Sim. Pode falar, só irmão. só uma consideração aqui. Quando fala de Sim. mulher no Antigo Testamento, é prostituição, inclusive no Novo Sim. Testamento. Mas aqui Verdade. tem uma palavra que aparentemente nos leva a interpretar literalmente. Por quê? Sim. Porque diz assim, são esses os que não se macularam com mulheres, certo? Até aí é a prostituição. Sim. Sim. Mas vem outra palavra, porque são castos. Sim. Esse casto pode ser literal ou não, irmão. Porque essa palavra porque são castos, em outra passagem não menciona, mas nesse caso sim. Sim. Verdade. Eu acho que é uma força de expressão para mostrar que eles são puros, né? Sabe como interpretar esse caso, seus irmãos? Posso dizer, irmão Genaro? Amém, irmão? Pode falar. Vamos lá, capítulo 11. Muito bom que o irmão Genaro falou. Capítulo 11 de 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Versículo 2. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Você pode ler, Genaro. Muito boa a colocação do irmão. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Sim. Capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui já é interessante. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da Aí. simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sim. Amém. Aleluia. Não tem como interpretar literal, porque aqui tinha muitas pessoas casadas, né? Não tem como. Se vão Isso. interpretar literalmente, não pode ter virgem. Exatamente. Não pode ser literal, exatamente, irmão. Muito bom. Você viu Amém. como complementou esse versículo? Sim. Esse versículo nos trouxe mais ainda a força da expressão, né? De que são castas. Quer dizer, elas É. são puras no coração. Elas têm Amém. só um só alvo. Por exemplo, quando Eva, antes de ser tentada por o diabo,
ela tinha pureza nas palavras que ela tinha recebido. Para ela não tinha problema o que Deus falou. Deus falou que não era para comer, ela não tinha problema. Mas logo mais que foi tentada pelo diabo, ela teve uma percepção diferente daquela árvore. Isso nos mostra, irmão, que quando nós lidamos com Deus, não podemos duvidar das palavras de Deus. Porque quando Deus se fala no seu coração, as palavras dele temos que conservar no coração. E esse conservar no coração não muda. O que aconteceu depois da tentação? As palavras de Deus mudaram no coração dela. Agora já não era uma árvore mal, né? Agora é uma árvore bom para ela. É desejável para dar entendimento. Então, quando nós falamos de pureza, ou de não se macular com outras mulheres, está mostrando o perfil de quem vão ser preservados da tribulação para formar parte dessa Israel que Deus tanto apressa para cumprir a sua palavra. Vamos dizer assim, irmão, nós não estamos falando de crentes que vão passar, de crentes gentios que vão passar pela grande tribulação. Esse ali nós vamos desenvolver. Mas eu quero separar para você não se confundir. Nós estamos falando de quem? Do remanescente de Israel. Certo, irmão? Vamos na leitura agora, por favor, me acompanha. Êxodo 19, 5 ou 6. Êxodo 19, 5 e 6. Qual que era o desejo de Deus com Israel? E os irmãos lembram, Deus chamou a um povo, né? Primeiro chamou Abraão e fez aliança com ele. E falou que nele seriam benditas todas as nações, certo? Olha que agora, dos desdobramentos, depois que Israel agora é uma nação. Olha que Deus vai falar através de Moisés. Capítulo 19, versículos 5 e 6. Quem lê, por favor? De Êxodos. Isso, irmão. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos e sacerdote e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Parece que essa palavra vai lá para 1 Pedro, né, irmão? Vai lá, irmão, por favor, vai lá. Muito bem, irmão, tá afiado, hein? Vai lá, por favor. Eu acho que ela joga para 1 Pedro, ela fala bem, de uma maneira bem tranquila aqui. Aqui, ó. 1 Pedro, capítulo Capítulo 2, versículo capítulo 9. 2, capítulo 2, versículo 9. Vós, Opa, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que amém. antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmão. Você vê essas expressões que nós estamos lendo agora, de que o desejo de Deus era tinha uma nação santa, né? Que estava com essa aliança, que foi na antiga aliança, para que eles cumprissem isso. Se literalmente eles cumprissem, eles seriam o quê de Deus? Uma nação de reis e sacerdotes. Mas a pergunta é: Israel conseguiu, irmão? Não, Nino, não. Não conseguiu. Mas agora na nova aliança, lógico, irmão, não vamos falar assim que em Cristo nós somos uma nova criatura, agora nós, de gentios e judeus, Deus fez um só povo, né? Isso é a verdade. Nós não podemos negar o que essa escritura nos mostra, que Deus em Cristo alcançou. Agora nós somos, como fala Apocalipse, esse reino de sacerdotes sobre a terra.
Essa é a promessa que Deus fez e se cumpriu cabalmente, mas ainda falta o povo de Israel. Porque essa promessa se fez para o povo de Israel. Por isso que nós, irmãos, precisamos estar localizados. Os cumprimentos proféticos do capítulo 11 de Zacarias, se você for ler lá, irmãos, isso ainda não se cumpriu. Como é possível se cumprir isso? A menos que Deus tenha reservado essa última semana para a inserção do remanescente de Israel, para que se cumpra as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, Deus já tem um homem perfeito à sua destra. E nele nós estamos perfeitos. Mas Deus vai cumprir a sua palavra através de Israel. Amém. Por isso que, irmãos, isso aqui precisa mostrar para nós. Por exemplo, Isaías 10, versículo 20 ou 22. Eu vou ler para os irmãos, não precisa ir. Naquele dia, o remanescente se estrivará no Senhor e andar. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, ou se converterá. Quem usou essas palavras? Sabe quem é? E agora sim, vamos lá. Romanos 9, 27. Quem que usou essas palavras de Isaías? É o próprio Paulo, irmão. Quando ele está mostrando que por que Israel foi chamada, ele vai fazer uma abordagem no capítulo 9, tremendo e extraordinário, sobre o chamamento de Deus, na eleição de Deus para o cumprimento do seu propósito. Mas nós vemos que parece que Deus falhou, irmão. Parece que Deus falhou. Será que Deus falhou porque seu povo foi cortado? Não, irmãos. Olha só que interessante. Versículo 26. Ó, versículo 26 fala assim: no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Isso está falando para o gentio, certo? Agora, nós que não tínhamos parte com Deus, nós que éramos estrangeiros e alheios das promessas, das alianças, de repente, irmãos, não fomos injertados. Que coisa tremenda. Agora, nós só somos chamados povo de Deus. Somos chamados também o quê, irmãos? Filhos de Deus vivo. Agora, a Amém. respeito disso, aleluia, glória a Deus. Mas, a respeito de Israel, ou relativamente a Amém. Israel, Cortou, o cortou um texto pouquinho. de Isaías, aí, irmão, cortou? Irmão, Você irmão sabe que Vitor, no versículo cor- E que nós cortou um estamos lendo, Isaías pouquinho. 10, né? sim, irmão, Cortou um pouquinho teu áudio. cortou. Ah, sim. Vou repetir aqui. É bom, é bom repetir, né? Eu vou Sim, repetir. Aqui no Isaías 10, 22 nós estamos lendo, né? Quem falou isso foi sim. Isaías, no capítulo 10, né? Porque o teu povo Israel seja numeroso como a areia do mar, mesmo que seja numeroso como a areia do mar, o remanescente é que se converterá. Olha aí, usa essa expressão, se converterá. Mas quando você vai em Romanos 9, 27, olha que fala lá em Romanos 9, 27. Mas, relativamente, Israel declara, como declara Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Mas não é assim na expressão de Isaías. Como é a expressão de Isaías? O remanescente é que se converterá. Você está vendo que impressionante isso aí, essa expressão? Muito, Por que muito bom, irmão. converterá, irmãos? Porque eles vão se arrepender do que fizeram. Assim como Daniel, que não tinha nada a ver com a morte do Messias, vamos falar assim, com o cativeiro que eles estão vivendo, porque Daniel, quando estava no cativeiro, ele não era culpado, irmão. Mas aqueles anteriores à lei, o rei e tudo mais, eles são os que ofenderam o Senhor. Mas ele pagou o preço junto, foram levados cativo. Ele esteve lá com seus amigos. Mas na oração de Daniel, ele se inclui como também culpado, irmão. Isso é que você vê que esse remanescente, eles vão reconhecer, olha, irmãos, que eles crucificaram, eles vão lamentar o que fizeram. Olha, isso aqui é impressionante, irmão. Assim Muito bom, como. irmão. É impressionante, irmão, porque você faz um contraste agora. O
O Genaro, você sabe que no Mateus 23, o Senhor vem falando, ai de vós, escribas, fariseus e escribas, hipócritas, né? Não fala assim? Ele termina no versículo 15 dizendo assim, enchei-vos na medida de vossos pais, né? Não disse assim? Porque quando eles chegam a essa medida de rebelião, eles vão ser julgados. Mas também esse remanescente, irmãos, que eles vão se arrepender, porque isso que é o contraste, irmão. Você tem uma Israel em rebelião, mas você tem aqueles que se humilham diante da mão poderosa de Deus. Sempre foi assim, irmão, em Israel. Pessoas que reconheciam que era Deus tratando eles, mas outros que iam contra a mão do que Deus está fazendo, e Deus vinha com juízo sobre eles. Como foi aquela geração destruída que se rebelaram lá contra Deus, que mataram Jeremias, ou que, vamos dizer assim, não aceitaram a palavra de Jeremias, porque nós temos agora Isaías por um lado e Jeremias por outro. Jeremias falou assim: coloquem na a canga no pescoço e aceitem o juízo de Deus. Não era assim? Ah, não, nós somos o povo de Deus, que jamais, eles que vão perecer. Gente, você tem que se humilhar e aceitar o juízo de Deus. Viu, irmão? Que impressionante. Olha, traz o contraste agora. Aquele remanescente passando pelo juízo de Deus. Vocês acham que esses irmãos que estão sendo poupados do anticristo matar eles e não está caindo nenhuma estrela sobre eles, como que eles estão no coração, irmãos? Estão aceitando o juízo de Deus. Deus está falando no coração deles para que eles se arrependam, irmãos. Esse arrependimento dessas, vamos dizer assim, remanescentes que vão passar pelo juízo, e que eles vão dizer, eis nosso Deus. E o Senhor vai dizer, eis o meu povo. Olha, irmão, que coisa linda, irmãos. Esse aqui é o resultado do remanescente. Através dessa geração que vai estar lá na grande tribulação, vão sendo poupados do juízo da grande meretriz, poupados do juízo dos ímpios, mas vão estar sendo limpos como Deus limpa, ou como se limpa o ouro, né? Tirando as impurezas do coração para eles se arrependerem. Isso é o que Deus faz, irmão, com aqueles que são de Deus. Como disse aquela palavra de Apocalipse, os irmãos lembram. Apocalipse capítulo 22. Os irmãos lembram desse versículo, né? Como diz, continua, versículo 11. Continue injusto fazendo o quê? Praticar injustiça, né? Isso. Continua imundo, ainda sendo imundo. Mas o justo, irmão, o justo continua em prática da justiça. O Amém, santo irmão. continue a santificar-se. Aleluia. É Mas, o irmão, 22:11, né? Continue sim, injusto fazendo injustiça, continue sim, imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo sim. continue a santificar-se. Sim, irmãos. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, que uma coisa que é impressionante que o juízo de Deus vai trazer para os ímpios vai ser destruição. Para a grande meretriz, que é aquela Israel unida do anticristo, também vai ser destruição. Mas para o justo, irmão, para aqueles que são chamados de povo de Deus, vai ser limpeza no coração. Qual que é a prática da justiça que eles vão estar sendo, irmão? Sabe qual é a prática da justiça que eles vão estar sendo? Além de que não contaminaram seu coração, de que eles são castos, não se achou mentira na sua boca. Sabe, irmão, eles vão estar se arrependendo. Puxa, irmão, que expressão maravilhosa para definir o remanescente de Deus. Aqueles que são de Deus sempre e constantemente se arrependendo diante de Deus. Porque Deus vem sempre mostrar, irmão, nossos erros, irmão. Olha para a tua experiência, olha para a minha experiência. Deus aponta não para trazer condenação para nós, mas para nos arrepender diante do Senhor. Porque, irmãos, é assim, quando em nosso coração tem alguma coisa que não está em sintonia com Deus,
rapidamente o Espírito vem te mostrar essas coisas, irmão. Eu quero aproveitar a experiência do remanescente lá para trazer para nós hoje. Como que Deus lida conosco, irmão? Olha na tua experiência como que é, irmão. O que Deus não quer é que nós contaminemos nosso coração com outras coisas a não ser Ele. Paulo, ele teve esse selo, né? O irmão trouxe essa memória desse versículo como selo para vos preparar para vos apresentar a um noivo. Olha só, irmão. Visto que você tem o selo para vos apresentar para o noivo. Mas, diz, receio que vosso coração tenha se contaminado. Ou você perde a simplicidade. Irmãos, não pegamos a simplicidade de contatar o Senhor, de frutar Ele, de vibrar com sua palavra, de buscar o Senhor constantemente. Esse coração é o mesmo coração do remanescente daquela época, irmão. Estão em Amém. constante busca do Senhor. Como nós precisamos nesse tempo que nós estamos vivendo tão difícil, de tanta corrupção, de tanto desprezo hacia Deus. Nós estamos lendo com a Lília aqui, vendo os artigos, né? Irmão, como as pessoas desprezam publicamente a Deus, irmão. Nós temos uma bandeira levantada no coração que nós amamos ao Senhor e que Ele é nosso Deus. E nós recebemos a obra dele, meu de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E puro no seu coração até aquele irmão. Que o Senhor nos dê para nós olharmos firmemente ao autor e consumador da fé. Irmão, ele, em troca da alegria que posta, suportou a cruz. Por que ele suportou a cruz? Por alegria, irmão, de ver aquele remanescente, irmão. Aquele grupo que vai estar em pé. Vamos no capítulo 14 de novo, que eu já saí do script, mas vamos lá de novo. Capítulo 14, versículo 1. Olhei, Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e sou cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Olha que lindo, irmãos. O que te faz lembrar esse olhei esse cordeiro em pé? O que te faz isso lembrar, irmão? Não é Estevão quando estava sendo martirizado? E ele Verdade, fala, irmão. olhei, eu vejo o filho de Deus, o filho do homem em pé, do lado do trono de impressionante. Aqui, a mesma coisa, irmão. Olha que lindo para nós. Apocalipse, agora vamos em 1 de João, capítulo 3. Olha que lindo, irmão. Versículo Irmão, 1 e 2. só para Sim, pegar um gancho aí do que o Genário falou, né? Acho que o sim. versículo 4 aí era importante ler. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, Sim, por onde quer que vá. sim. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou Amém. mentira na sua boca, não tem mácula. Só para essa Não tem. ponta aí. Lembrando que Muito bom. fala essa palavra vem de pureza, né? A castidade vem de Sim, pureza, né? Só verdade. isso daí que eu queria falar. Muito bom, irmão. Obrigado. Irmão, lendo esse versículo, me lembrar de lá em Colossenses, Gênesis. Muito bom. Está Tá cortando cortando um muito, viu? pouco, irmão. Irmão Genaro, o irmão Vitor, Tá cortou um cortando? pouco, agora tá tremendo a voz. Repete Sim, de novo. é que a palavra está muito forte, está sendo tremer aqui a terra. Amém, amém. Sobe numa Vamos cadeira, Vitor. Sobe em cima de uma Até, cadeira. até as Amém. águas do Pantanal aí estão turbulentas. Vamos Gênesis capítulo 6, irmão, por favor. Me fez lembrar o irmão Mauri esse capítulo. Vamos lá, uma expressão, eu busco lá. Capítulo 6. E os irmãos lembram que o Senhor, no versículo 3 do capítulo 6, diz: Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem,
pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, que me arrependo de havê-los feito. Mas o versículo 8, irmãos, é o que eu procuro. Olha que lindo, irmãos. Por que que Deus traz o juízo sobre a grande meretriz? E por que que detém? Por que que ainda não se manifesta de Cristo? Por causa dos eleitos de Deus, por causa do remanescente. Assim como agora, por que que o Senhor preservou a humanidade? Vamos falar assim, porque tinha uma pessoa aqui, porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Ai, que impressionante, irmão. No meio da corrupção e o desprezo para Deus, contra Deus, havia alguém que achou graça diante dele. Olha, que impressionante. Oh, meu Deus. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, destruir toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e os que farei perecer juntamente com a terra. E aí o Senhor dá o ditame dele, né? Não é, como disse a expressão, estou buscando o versículo ainda, não achei. Disse assim que não é. Isso, era um homem justo. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmão, quem te faz lembrar isso aqui? Que pessoas te faz lembrar isso aqui? O remanescente, irmãos. São aqueles Verdade. 144 mil que são castos, que não se misturaram com mulheres, que não se achou mentira na sua boca, que seguem ao Cordeiro por onde ele quer que ele vai. Olha, irmão, que lindo, irmãos. Eis a história do remanescente. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso, irmão. Graças ao Senhor. Como nós está ficando claro o panorama, né? E voltando de novo, vamos continuar na linha, né? Os irmãos têm pergunta? Pode perguntar. O irmão tem um comentário? Pode falar. Que agora eu vou abordar outra questão. Vamos lá. Isaías. Irmão, Sim, só irmão. pegando um gancho para depois que a gente terminar, lembrar a mesma situação de Abraão e Ló, no Sim, final, como que o Senhor guardou o remanescente, né? Naquele verdade, momento, irmão. ele era para exterminar com Sodoma e Gomorra, e ainda ele Sim, fala, se tiver 50 justos, aí ele vai reduzindo, né, irmão? Ele verdade. fala, se tiver 10, né? Então, eu vejo que Isso. o Senhor ele preza por uma ovelha, irmão. Ele preza por uma ovelha do rebanho. Verdade. Amém. Verdade, Amém. irmão. Graças ao Senhor, é maravilhoso. Muito bom, irmão. Nós lemos que vamos lá, capítulo 12, por favor, de novo, capítulo 12 de Apocalipse, né? Para nós ainda falar sobre eles, né? Que nós estamos falando do remanescente, né? No versículo 6 do capítulo 12, nós temos uma expressão lá. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentarem durante 1260 dias. Então, essa expressão aqui é muito interessante, irmão, porque nos localiza aonde que nos localizamos, porque é muito importante se localizar na leitura. Que momento é esse aqui? Se você ler o versículo 5, olha como que é a figura. Essa mulher é Israel. E disse, nasceu-lhe, ela estava grávida, lembra? Com dores de parto. Nasceu depois um filho, versículo 5, um filho varão.
que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Está falando do Senhor Jesus, que nasceu de Israel, ou veio pelo Israel, e que ele vai reger. Ainda não está regendo, nessa leitura não está. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Em um versículo você tem o nascimento de Jesus, você tem o viver de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão ao trono. E nesse versículo você tem tudo isso. Viu que impressionante? Então, por isso que tem que se localizar. Agora, vai no versículo 6. A mulher, depois que nasceu o filho, porém fugiu para o deserto. Agora, se você trazer logo mais do nascimento de Jesus, então não encaixa isso aqui. Em que momento em que a mulher vai fugir para o deserto? Quando começa a perseguição. Ou seja, Sim. a que mulher você está referindo? Àquela mulher que está sentada naquela besta com 7 cabeças e 10 chifres? Ou ao remanescente que fugiu daquele homem? Especificamente a Remanescente. ela. Né? Os O remanescentes, né, irmão? O remanescente. Você vê como que se localiza? Então, ele fez um pulo aqui, desde que o Senhor ressuscitou, agora te transporta para aquele período inicial da grande tribulação. Por que inicial? Porque essa mulher vai ser sustentada durante 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Que é o momento que o anticristo, lá em Jerusalém, no capítulo 11, que é chamado da besta que sai do abismo, faz o quê? Quem lembra que faz? Tá ouvindo? A besta que ela Capítulo 11, arrasta um Apocalipse. um terço da terra, irmão? Isso, ele vai matar as 2 testemunhas lá no capítulo 11, Ah, irmão. duas testemunhas, duas testemunhas. Isso. Por isso, em que momento que a mulher vai fugir para o deserto? Isso que você tem que se localizar. Ah, Quando sim, as 2 testemunhas são mortas, porque é manifestado entendi. o iníquo. Sim, Que versículo de Mateus 24 te lembra isso aqui, irmão? Nós já falamos bastante. Falamos é, ontem. só um minutinho. Fuge, irmão. Fuge. É aquela de fugir, né, irmão? Fugir, Isso, né? versículo 15. Versículo 15. Quando, Tá pois, lembrado, Genaro? pois virdes o abominável da desolação, de que Isso, falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, né? Então os que isso, estiverem na Judéia, fujam para os montes, isso. né? Que mais Isso, irmão, perfeito. Mas tem um outro versículo que calça muito perfeitamente aqui. Qual que é? É, eu acho Apocalipse 7, versículo 1. Apocalipse 7, 1. Associando com esse versículo 6. eu acho que Pode ler, irmão. Apocalipse 1, 7, 1. Apocalipse 7:1, né? 7, É, 1. Isso. depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, Isso, dizendo, 3. não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Obrigado, irmão.
Agora, por que que eu trouxe esse versículo? Porque ele está te mostrando 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, da perspectiva do juízo de Deus que vai vir sobre a terra após a manifestação do iníquo. Você tem que lembrar, irmãos, que nós estamos no início dos 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação, O que dá para entender aí, irmão, que os sim, 4 anjos estão segurando para tocar as isso, trombetas. isso, irmão, perfeito. Isso mesmo que você tem que entender. Mas antes de tocar a trombeta, que é o juízo de Deus sobre os ímpios, Sim, que esse anjo proclama? Tem o selo de quê? O selo de Deus vivo. Para quê? Para marcar o remanescente, irmão, para que amém, não sejam danificados. Por isso que amém. o versículo 6 encaixa certinho. A mulher, porém, fugiu para o deserto, Muito bom, aonde ele muito bom. havia Deus preparado lugar para nele se sustentar durante 1.260 dias. Olha isso aí, impressionante, não é? Impressionante. O irmão, você deu uma volta lá em Buenos Aires de Assunção e voltou, que agora eu entendi. Entendi perfeitamente. Aí os remanescentes, né? Ficou muito claro. Isso, Fugiu. exatamente. É, porque naquele momento é o juízo, né, irmão? Exatamente, irmão. Isso aqui é muito importante entender. Olha o versículo 13 na mesma sequência do capítulo 12. O que que acontece? Olha só. Capítulo 13, versículo Capítulo 12, 12, irmão. 13. 12, 13. 12 e 13. Capítulo. Ah, sim, Isso, isso. sim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Isso. Versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tá vendo, irmão? É o selo de Entendi. Deus sobre a fronte, irmão. O selo de Deus sobre Amém. a fronte daqueles Amém. remanescentes. Não pode a serpente tocar neles. Você viu que impressionante? Amém. Muito impressionante. Agora, ó, por exemplo, aqui ó, você vê, irou-se, versículo 17, irou-se o dragão contra Contra a a mulher. mulher e E foi foi pelejar com os pelejar restantes com da o sua descendência. restante da descendência. Olha isso que impressionante, irmão. Que Os que coisa. guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí você vê, irmão, que impressionante como Amém. que é. Porque, irmão, Amém. nós estamos falando do remanescente, mas você tem que ver também o que Deus vai fazer em relação àqueles irmãos que são crentes que vão passar pela grande tribulação. A grande maioria dos crentes vão ser mártires. Entendi. Nem quem estiver vivo, gentio crente, a grande maioria vai ser morta, irmão. Porque Deus vai proteger somente a quem de não ser mortos. O remanescente de Israel, irmão. Sim. Como que um crente que é verdadeiro, que é gentio, que forma parte da igreja, vai conseguir vencer, irmão? Versículo 11 do capítulo 12. Olha como que vai vencer. Versículo 11 do Do capítulo capítulo 12. Eles, 13, pois, né? o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Tá vendo, irmão? Impressionante. Nós entendemos claramente, irmãos, que muitos, vamos falar assim, vamos fazer essa distinção para vocês entenderem, porque a gente faz uma mistura, né? Quando nós lemos do capítulo 4 em adiante, de Apocalipse até o 22, nós temos o relato da última semana de Daniel. Está relacionado ao Sim. povo de Israel. Você tem pouco registro de falar de gentios. Você não tem como que Deus vai lidar com gentio, mas você se sobreentende.
Se os discípulos que eram seguidores do Cordeiro também, que eram crentes, que formavam parte da igreja, foram mártires, morreram pelo Senhor, você acha que os crentes que estão na época, eles vão ser poupados como vai ser poupado aqueles remanescentes vivos? Não, irmãos. Porque a vitória do crente é morrer pelo Senhor, irmão. Sim. E isso que nós precisamos entender. O Senhor não te dá detalhes do que vai acontecer com os irmãos crentes, vamos falar assim, gentios, mas você sobreentende, você tem claramente, irmão, que a grande perseguição vão morrer muitas pessoas. Agora, capítulo 13, vamos ajudar essa interpretação. Capítulo 13 de Apocalipse, nós estamos no 12, agora 13. Versículo, o que é que acontece aqui? A besta, né? Que ele vai se manifestar aqui no versículo 7. Olha que fala, 13, 7. É bem claro aqui. Foi-lhe Sim. dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Não disse, Deu-lhe aqui não disse. ainda autoridade sobre cada Isso, tribo, povo, língua e nação, hein? isso. Você viu que usa a expressão santos aí e não usa Israel? É, Não usa santo, por quê? Está mostrando que os crentes verdadeiros da época, que são verdadeiros, eles não vão se submeter também ao governo do anticristo e vão morrer pelo Senhor. Vão vencer. O Senhor não tem problema de que você morra nessa época, não, irmão. Porque nós temos uma linha de interpretação que são os irmãos que pensam diferente, não tem problema pensar diferente, mas eu só vou colocar a distinção. Tem irmãos que pensam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. é. Mas a perspectiva que a gente tem, se nós vamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ver, irmãos, que versículo 17 em adiante, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em adiante, mostra que a igreja vai estar na grande tribulação. Então, muitos irmãos vão morrer, não todos. Como que nós sabemos que não todos os crentes vão ser mártires? Porque Paulo disse no 1 de Coríntios capítulo 15, vamos lá, 1 de Coríntios capítulo 15, olha que lindo, irmãos, isso aqui, versículo 51, olha o que diz. Opa. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No Aí, é isso aí. momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito Paulo, bom. ele usa o tempo verbal presente. Então, ele É, se coloca como um mártir morto ou como alguém vivo. alguém vivo, né? Isso. Então, se ele está se colocando no momento como alguém vivo, ele está transportando para aquele momento do soar da última trombeta. Os irmãos lembram? Nós temos a Sim, expressão da última trombeta e a última taça, que são a mesma coisa. A última trombeta tem um lado positivo, que é o dia glorioso da manifestação de Cristo, que é a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estão vivos. Ou seja, esses irmãos que sobraram da grande tribulação, que são crentes, algum deles vão participar da transformação de seu corpo num corpo glorificado, sim. acompanhando aos irmãos que saíram dos túmulos. Você vê que impressionante? Amém. Impressionante. Significa que tem irmãos que vão passar pela grande tribulação sem morrer, mas a grande maioria vão morrer, irmão, vão dar a sua vida pelo Senhor. Não é impressionante, irmãos? Impressionante, irmão. Agora, tem um versículo aqui em 1 Tessalonicenses, vamos ler, por favor, para acrescentar mais. Capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo Eu, 16. eu, eu tava indo para lá, irmão. Tava pensando nesse. Tá bom. Você sabe, essa palavra, o 4, ela traz um consolo para os irmãos, ou nós, se Amém. tivermos nessa época, Sim. porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que Aí. ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, Amém. pois, uns aos outros com essa palavra. Aleluia. A palavra explica, né, Aleluia. irmão? A palavra A fala, né? palavra explica. Imaginaram, tem um ponto ali importante entender. Esses 144 mil não são pessoas que vão ser transformadas, tá bom? Quando o Senhor voltar, são pessoas vivas que vão estar no Monte Sião. Esses que estão marcados no seu fronte são pessoas que são tomadas da terra para a preservação de Israel. Não é a mesma coisa que esse episódio aqui, irmãos. Nós estamos falando que aqueles crentes verdadeiros que vão ter bastante, tanto os judeus, irmãos, também vão morrer, eles vão participar da ressurreição, porque eles morreram como mártires. Mas os que o Senhor separou, que são 144 mil, eles são pessoas vivas, que vão reinar na parte terrena do Senhor, que vão cumprir essa palavra do que o Senhor sempre quis com Israel. O que o Senhor sempre quis com Israel? Que eles sejam reis e sacerdotes. Quando você vai Sacerdotes. obter isso? Só quando ele vem. Essas pessoas não vão ter um corpo glorificado no reino do Senhor. Eles são pessoas vivas que vão se multiplicar. Entende a diferença? Muito importante para você não misturar, porque mistura isso aqui. Agora, o versículo nos leva para Mateus, capítulo Ô, 24, irmão versículo Vitor, 15. irmão Sim, Vitor, sim. poderia falar que esses remanescentes que ficariam no reino milenar? Isso, irmão, muito bem. Vão reinar com o Senhor, mas é a parte viva. Eles são homens Rapaz, não, a vivos. parte viva do reino milenar, Isso, porque como eles exatamente. foram servos do Deus Altíssimo Isso, e estão maduros, vamos falar, eles estão exatamente. maduros, eles serão, porque no reino milenar, o que fala? As nações que Satanás será preso por 1000 anos, né? Que depois Sim. importa que ele seja solto, né? Então, peraí, como que o senhor ia colocar no reino milenar 144 que não fosse preparados, né? Então eu Isso, acredito que fecha o raciocínio, né, irmão? isso. Agora vai lá no capítulo, por favor, capítulo 24, versículo 15 de. Mateus, é, Perdão, Mateus, capítulo Mateus 24 de Mateus, versículo 31. 31, né? 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Isso. Aonde que vai reunir, irmão? Eu acredito que vai ser no Monte de Sião. Nos Isso, ares. irmão. Ele não Monte Sião. Ai, que lindo, né, irmão? Você vê que impressionante isso aí? Muito bom. Agora, E para fechar, para que fique mais claro ainda, vamos Mateus 25, versículo 31 em adiante. O Genaro não está falando nada. Genaro, você está aí, né? Tô aqui sim, tô ouvindo, tô anotando aqui. Ah, tá bom, tá bom. Você pode ler lá? Mateus 25, versículo 31 em adiante. Vou ver aqui. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Até aí E tá bom. porá. Aí tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para você, Genaro. Olha,
Aonde estão os 144 mil ali? Não é uma boa pergunta? É uma excelente pergunta. O irmão Mauri, eles fazem parte das nações? É, pelo pelo que eu vejo, eu acho que. Porque, irmão, eles já são remanescentes, ali vão ser Isso. julgadas as nações, né? Isso, muito bem. Isso, Eles vão irmão, não estar podemos juntos. ver. Ele já vai Isso está. separar os cabritos das ovelhas, quer dizer, Isso, se eles já são remanescentes, eles não podem ser pertencentes às julgado. nações, né? Isso, muito bem. Eles estão do lado, de frente às nações, junto com o Senhor. Isso é impressionante. É Muito bom. isso que nós precisamos nos localizar. Quando você se localiza nisso aí, então você percebe como que o plano de Deus no final dos 3 anos e meio, como que vai ser? Que grupo de pessoas nós vamos ter no final da grande tribulação? Ó, No final da grande... vai ter Pode falar, irmão. os remanescentes. Sim. E eu acredito o seguinte, o que o irmão falou também, que muitos que morrerão, gentios que morrerão também pelo evangelho, mas vai ter muitos que vão estar ali no finalzinho também, né, irmão? Que não Também foram vão estar, mortos, exatamente. né? Isso. Então, eu acredito que deva ser uma somatória disso, não pode ser? Vai. Muito bem, muito bem. O mais importante quando você fala do remanescente é entender que são pessoas vivas, que são Vivas. pessoas que vão se multiplicar no reino milenial, que vão reinar e que vão ser a nação de Israel, que vão representar Israel na sua função que Deus sempre quis, de ser reis e sacerdotes. Quem mais nós vamos ter nesse reino milenial? As pessoas que ressuscitamos dos mortos. Vou falar assim, incluindo-me, né? Ressuscitamos dos mortos para reinar. Vamos no capítulo 20 agora, de Apocalipse. Capítulo 20, vamos lá. Olha que lindo, irmãos, isso aqui. Versículo 4. Então, pode ser do 3 para nos contextualizar. Aqui é quando o Senhor vem a reinar. O anticristo e o falso profeta são lançados no capítulo 19 para o lago de fogo. Eles foram para lá. Mas o diabo não foi para lá. Para onde foi o diabo? Versículo 3. Lançou no abismo e fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Aí, tudo bem. Mas o versículo 4 aqui nós entendemos já que isso que aconteceu com eles, né? O anticristo e o falso profeta foram para o lago de fogo e o diabo, né? Que Satanás, o sedutor dos irmãos, o acusador dos irmãos, ele vai ser preso por 1000 anos. E depois tem que ser solto. Mas o que vai acontecer com os que ressuscitaram? Olha que lindo, versículo 4, irmão. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Como se diz, tivendo 2 departamentos, né? Na Terra Isso. no reino celestial, né? Vi É ainda impressionante. as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo que impressionante? Muito bom. E esses são os que participam, os que vão participar da primeira ressurreição, Ressurreição. que é a ressurreição para a vida. Agora o versículo 5, o restante dos mortos não viveram, até que se cumprissem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ou seja, os que não ressuscitaram, eles vão ressuscitar quando? Só no trono branco, depois dos 1000 anos, para juízo. Não é para ver se eles vão entrar para o reino de Deus, não. É por isso que não é
essa ressurreição não é para a vida, é uma ressurreição para a morte. Porque eles vão ressuscitar só para passar pelo juízo, para depois ser lançado no lago de fogo. Esse explicitamente, até o versículo 11 mostra isso. Do 5 até o 11. Mas o versículo 6 diz: bem-aventurado, santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem o quê? Autoridade. Pelo Autoridade. contrário, serão, olha aqui, serão Sacerdotes de Deus. e de Cristo e que? E reinarão. Ou seja, você tem, irmãos, tem aqueles que têm um corpo vivo, que são o remanescente, que sobraram a grande tribulação, que tem na sua fronte o selo de Deus, o nome, o seu nome e o nome de seu pai. São esses os que vão estar em pé no Sião, são esses que vão cantar um cântico que ninguém pode cantar, só eles que vão ser reis e sacerdotes. Mas aqueles que ressuscitaram dos mortos vão ser também o quê, irmãos? Sacerdotes, né? Sacerdotes de Deus e de De Deus Cristo. e de E Cristo, irmão. reinar com eles por 1000 anos. Deus seja louvado, irmãos. Nós prosseguimos depois, então. Já foi a hora, hein? Amém. Muito rico, irmão. Muita. Tá bom. Eu vou parar aqui a Aleluia. gravação e compartilhar. Aleluia, irmão.